Olá, cursistas! Essa é a nossa segunda videoaula da disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação de Jovens e Adultos do curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia, no 7º período, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Verônica de Melo Sacramento, sou mestre, professora, graduada em Pedagogia e em Química e possuo algumas especializações na área da educação, sendo uma delas em Educação à Distância, e eu irei acompanhá-los nesta jornada. Espero poder cooperar com a aprendizagem de vocês e desde já coloco-me à disposição para possíveis dúvidas e compartilhamento de ideias. Inicialmente, quero desejar que vocês obtenham sucesso nesse curso. Convido-os a acompanharem as propostas de compartilhamento de conhecimento no ambiente virtual. Exponha suas dúvidas, acione a ajuda dos professores e também dos colegas. Lembre-se que você é o coautor nesse processo de aprendizagem. Todas as demandas, todas as oportunidades de leitura, de diálogos, devem ser bem aproveitados. Na EAD, como vocês já devem ter percebido, toda a liberdade de aprender vem sempre seguida de muita responsabilidade. Então vamos nos situar. Na nossa primeira videoaula, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico em relação à educação de jovens e adultos, que ao longo de décadas foi norteada por desejos políticos, econômicos e ideológicos, assim, variando de acordo com os interesses políticos das propostas e executores dessas práticas em determinado período e contexto histórico. Ainda na videoaula 1, pode-se perceber que o avanço no campo da educação de jovens e adultos tem se realizado de maneira lenta. Isso porque qualquer proposta teórico-metodológica, em qualquer área, requer que se delimite seu campo teórico, seu objetivo de conhecimento e para quem e como será direcionada a proposta. De acordo com Ribeiro, em 2004, há um destaque para o Programa Nacional de Alfabetização, inspirado no método Paulo Freire, desenvolvido no ano de 1964, cujo método partia do pressuposto que os educandos são sujeitos ativos no processo educativo, uma vez que são seres históricos com amplas possibilidades de criar e recriar sua própria cultura. No método freiriano, visava a conscientização do aluno através do conceito de cultura. Freire definia assim a sua pedagogia. Como pedagogia humana e libertadora, terá dois elementos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão revelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis, e o segundo, em que, transformada essa realidade opressiva, esta pedagogia deixa de ser a do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Nesta segunda videoaula, um dos nossos maiores objetivos é que você possa refletir e se posicionar quanto à importância dos aspectos da formação de professores que influenciam na prática pedagógica, dialógica, ideal para estes tempos do terceiro milênio. E também reconheça a diversidade do perfil do discente EJA. A esta altura, essa aula pode ser melhor entendida com a leitura do material didático presente na sala virtual, mais especificamente as unidades 2 e 3. Quero continuar falando de Paulo Freire, que foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais, conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos, que leva o seu nome. Ele desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político. A proposta de Freire baseava-se na realidade do educando, levando-se em conta suas experiências, suas opiniões e sua história de vida real. Esses elementos devem ser organizados pelo educador, a fim de que as informações fornecidas por ele, o conteúdo preparado para as aulas, a metodologia e o material utilizados sejam compatíveis e adequados às realidades presentes.
Nesse sentido, educador e educandos devem caminhar juntos, interagindo durante todo o processo educativo. É importante que o aluno compreenda o que está sendo ensinado e que saiba aplicar em sua vida o conteúdo aprendido. A educação para a transformação, para uma relação dialógica em que se discuta, compreenda, perceba-se especificidades, em que sejam criados momentos de argumentação, de desafios que deem sentido ao conteúdo. A diversidade é uma das principais marcas do corpo discente da EJA. Diferentes idades, diferentes experiências de vida, diferentes bagagens culturais. Por outro lado, algumas experiências e expectativas são comuns à maioria. A impossibilidade ou a dificuldade de realizar os estudos na idade regular, as necessidades relacionadas ao trabalho, as expectativas de aprendizagem e o desenvolvimento pessoal. Não basta, porém, conhecer as características do corpo discente. Autores como Soares, em 2008, levantam o questionamento a respeito do profissional envolvido na EJA. Ainda que não seja uma questão propriamente nova, somente nas últimas décadas o problema da formação de educadores para a EJA ganhou uma dimensão mais ampla. Esse novo patamar em que a discussão se coloca relaciona-se à própria configuração do campo da educação de jovens e adultos. Nesse sentido, a formação dos educadores tem se inserido na problemática mais ampla da instituição da EJA, como um campo pedagógico específico que, desse modo, requer a profissionalização dos seus agentes. A profissionalização do educador da EJA tem se tornado cada vez mais nuclear, tanto nas práticas educativas quanto nos fóruns de debate. Com base na ação do voluntariado, a primeira campanha nacional de educação de adultos no Brasil, lançada em 1947, passou a ser sistematicamente criticada por não preparar adequadamente professores para trabalhar com esta população. No primeiro Congresso Nacional de Educação de Jovens e Adultos, realizado no Rio de Janeiro, ainda em 1947, já eram ressaltadas as especificidades das ações educativas em diferentes níveis. Se recomendava uma preparação adequada para se trabalhar com os adultos. Passados mais de 10 anos, o segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado em 1958, as críticas à ausência de formação específica para o professorado, assim como a falta de métodos e conteúdos pensados particularmente para a educação de adultos, tornaram-se ainda mais agudas, explícitas e generalizadas. Mas voltemos aos aspectos gerais. A situação brasileira começou a mudar com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, momento em que ocorrem várias reformas que geram consequências positivas, como o reforço do poder das cidades, da industrialização, do nascimento das escolas e também da imprensa. Na década de 1920 a 1930, o período entre as grandes guerras e com o surto da industrialização, o povo brasileiro, saindo de um processo de superação da inexperiência democrática, dá início à experiência de participação, sendo que, logo em seguida, sofre intervenções autoritárias, com um governo que mantém e aprova a dominação de classes. As explicações de Freire evidenciam os efeitos devastadores da falta de experiência democrática e servem para caracterizar os sujeitos da prática alfabetizadora. Entre eles, existem semelhanças evidentes entre os sujeitos do processo de alfabetização, alfabetizadores e alfabetizandos. Ambos não se distinguem, mesmo sendo diferentes enquanto indivíduos, devem ser colocados em igualdade no campo das relações pedagógicas,
sendo a pequena diferença a experiência que o alfabetizador possui no que se refere à leitura e à sistematização de seu grande compromisso pedagógico, em possibilitar aos educandos o acesso a esse saber, através de uma relação horizontal formada pelo diálogo. Contudo, essa tarefa não é fácil, sendo justificada pelos mesmos motivos que levam educando e educadores a serem iguais. O passado colonial. Então, o que se vê nessa conjuntura é educador, opressor e educando na condição de oprimido, submissos e inferiores. Assim, as relações entre alfabetizador e alfabetizando são complexas, difíceis e fundamentais, necessitando de constante avaliação e decisão dessas dificuldades e de modificações básicas nas formas de planejamento e desenvolvimento da prática pedagógica, relacionada com a seleção de conteúdos, de procedimentos metodológicos, de formas de avaliação e até da concepção de ensino-aprendizagem. Assim, nesse contexto em que as dificuldades surgem entre o ato de educar e ser educado, não deve ser limitado apenas a nível intelectual, mas tornar-se uma prática a partir de incentivos ao diálogo crítico e libertador, uma educação que transcende para ação e reflexão, um diálogo em que os alfabetizandos possam se tornar atuantes e significativos no mundo em transformação. Avançando no tempo, na década de 1980, as investigações de Emília Ferreiro, psicóloga e pedagoga, propõem o esclarecimento da aquisição da leitura e escrita, tornando-se uma das responsáveis pela revolução na área de alfabetização da América Latina. Ferreiro, em seus trabalhos, também mostra como Freire que o analfabetismo está associado aos fatores sociais, diversidades sociais e a forma como a aquisição da linguagem é transmitida aos educandos, sendo que aqueles que cometem erros ortográficos e possuem dificuldade de leitura, por exemplo, ou seja, possuem déficit de aprendizagem, serão reprovados e ou quase sempre vão se tornar analfabetos funcionais, preenchendo futuramente as salas para a alfabetização de adultos. As ações para a alfabetização de adultos devem partir dos conhecimentos culturais, sociais e sociopsicológicos, condições existenciais, as formas de vida, de trabalho, as representações que constroem sobre a sociedade e a escola, e suas expectativas em relação ao processo de escolarização e as consequências dos resultados de aprendizagem que esses alfabetizantes possuem. Constatações semelhantes aos da pesquisa de Ferreiro têm sido comprovadas por vários outros trabalhos em diferentes décadas, que envolvem e enfocam adultos de classes menos favorecidas. Em 1999, Sérgio Haddad fez a seguinte afirmação: uma massa considerada de excluídos do sistema formal de ensino, seja por ter tido condições de vida precária, seja por ter tido acesso a uma escola de má qualidade, ou mesmo não ter tido acesso à escola, acaba por se defrontar com a necessidade de realizar sua escolaridade já como adolescente ou adulto, para sobreviver em uma sociedade onde o domínio do conhecimento ganha cada vez mais importância. A imersão, por vezes precoce, no mundo do trabalho e a experiência social fazem com que esses alunos acumulem uma bagagem rica e diversa de conhecimento e formas de atuar no mundo em que vivem. Os educandos da EJA, de uma maneira geral, são adultos que passam 2 ou 3 vezes pela escola, voltando quando tem alguma necessidade, como a de subir de cargo em uma empresa
ou mesmo procurar trabalho, na maioria das vezes. Visto que a cada dia a exigência para as contratações aumentam e, na maioria dos casos, o ensino médio é exigido como uma escolaridade mínima. Eles se diferenciam das crianças por terem ultrapassado a idade de escolarização formal e por estarem inseridos no sistema de produção ou então temporariamente fora dele. O Caderno 2 da Educação de Jovens e Adultos, publicado pelo governo federal em 2006, caracteriza os educandos como um grupo heterogêneo do ponto de vista da faixa etária, cultural, da visão de mundo e dos conhecimentos prévios. E isso corrobora com o trabalho de Ribeiro, 2004, em que ela afirma: a diversidade é uma das principais marcas do corpo discente da EJA. Diferentes idades, diferentes experiências de vida, diferentes bagagens culturais. Por outro lado, algumas experiências e expectativas são comuns à maioria. A impossibilidade ou dificuldade de realizar os estudos na idade regular, necessidades relacionadas ao trabalho, as expectativas de aprendizagem e o desenvolvimento pessoal. Os dados coletados com os educandos da EJA em São Paulo confirmam essas características. A partir do gráfico, é possível verificar que os motivos que levaram os alunos ao retorno na escola, sendo que 47% representam aqueles que estão em busca de emprego ou em busca da melhoria do mesmo. 32% porque percebeu a necessidade de crescimento pessoal, desenvolvimento, aprendizagem. Outros 9% para apenas obter um diploma. Em outro gráfico, a pesquisadora buscou esclarecer os motivos que impediram a continuidade dos estudos no tempo regular, sendo o resultado interessante, pois 46% abandonaram os estudos para ingressarem no mundo do trabalho. Ou seja, o mesmo motivo que os faz voltar à escola. Além de 12% por experiências negativas na escola, 10% por motivos familiares e outros 8% por mudança de bairro, de cidade, entre outros motivos. A educação de jovens e adultos está intimamente ligada à sua inserção na sociedade, sendo então um objeto cultural que não pode estar reduzido a técnicas metodológicas, nas quais o conhecimento é limitado à decodificação da linguagem. Esse processo dependerá das condições internas e externas. Sendo assim, deve estar baseado no entendimento do educando, aspectos sociopsicológicos, culturais. No domínio do conhecimento, tanto do conteúdo a ser ensinado, quanto dos meios para facilitar a compreensão desse aluno, inserindo em uma boa política teórico-metodológica da escola, fazendo com que gere um ciclo de aprendizagem para a vida. O professor deverá auxiliar na aprendizagem através de vivências, de conhecimentos informais dos seus alunos, podendo utilizá-los, quando for o caso, para expandi-los de forma a gerar o conhecimento formal, terminando por auxiliar na formação dos cidadãos para o presente e o futuro da sociedade. A importância que a vivência que os adultos têm faz com que os mesmos encontrem no processo de alfabetização algumas semelhanças e algumas dificuldades já observadas em crianças. Ao analisar as palavras e orações, isso é, tal como as crianças, porém, eles avançam em relação àquelas devido à antecipação da interpretação através do próprio contexto, principalmente do texto pertencente ao seu espaço urbano. Os níveis primitivos da escrita não são apresentados pelos adultos como são pelas crianças. É através dos conflitos de quantidade mínima de letras e da hipótese silábica, a análise silábica centrada nas vogais e na variedade interna,
que impede a mesma letra de estar em posições imediatas dentro da sequência que surge. É através dos conflitos de quantidade mínima de letras e das hipóteses silábicas, análise silábica centrada nas vogais e na variedade interna, que impede a mesma letra de estar em posições imediatas dentro da sequência, que surge a exigência de introduzir consoantes e também a exigência de analisar a sílaba em elementos menores que ela mesma. O estágio silábico alfabético é rápido e muitas vezes nem acontece, sendo justificado pela vivência com o mundo, o que permite avançar para o modo da escrita com a qual eles convivem. Quando os sujeitos produzem a escrita, apresentam, tal como as crianças, dificuldades ortográficas e figurativas da escrita. Eles têm consciência dessa dificuldade e irão trabalhar para superá-la. No processo de alfabetização, transformam escritas constituídas pela humanidade em suas próprias escritas, obedecendo à sua própria lógica, que aos poucos vão se transformando em alfabéticas convencionais. De modo geral, considerando esses objetivos, a educação deve voltar-se para a formação na qual alunos possam, como afirma Quenzer 2000, aprender permanentemente, refletir criticamente, agir com responsabilidade individual e também coletiva, participar do trabalho e da vida coletiva, comportar-se de forma solidária, acompanhar a dinamicidade das mudanças sociais, enfrentar problemas novos, construindo soluções originais, com agilidade e rapidez, a partir da utilização metodologicamente adequada de conhecimentos científicos, tecnológicos e socio-históricos. Ao entender as semelhanças no processo de alfabetização das crianças e adultos e seus avanços em relação às mesmas, isso deve fornecer ferramentas para a aquisição do saber. Esse entendimento deve servir para o educador como ponto de partida, para que os educandos caminhem em direção ao conhecimento. Esse processo de alfabetização levará o alfabetizando a aprofundar seu entendimento da leitura e da escrita, que antes eram vistas como instrumento de comunicação. Agora, ampliando para as outras áreas, passam a ser utilizadas como instrumento de memória, informações e prazer. Foi a partir de Vygotsky que houve um verdadeiro entendimento do processo de alfabetização, de como o adulto analfabeto encara os novos conhecimentos, que se relaciona à questão do desenvolvimento cognitivo numa perspectiva, ao mesmo tempo, histórica, cultural, que relaciona os estágios primitivos do desenvolvimento do ser humano com o homem tido como culto. O homem primitivo desenvolveu funções psicológicas impostas pela natureza, baseando-se nas funções e perspectivas naturais, visual e motora, centradas mais no objeto em si do que na reflexão em torno da natureza, estrutura e conteúdo desse objeto e de sua relação com o processo de trabalho. Essas mesmas funções, elas vão evoluindo para uma organização nova, culturalmente elaborada, de seu comportamento, o que pode levar à ideia de formação de novas formas de comunicação, através do desenho e da linguagem escrita, levando o homem moderno a conquistar a natureza com instrumentos, enquanto que o homem primitivo a realizava naturalmente. As ideias anteriores podem ser relacionadas com os adultos analfabetos, pois, com a ausência da educação formal, estes podem ser igualados a homens primitivos, ou mesmo como as crianças.
Aquilo que é justificado pela ausência da linguagem escrita não é possível conhecer nas demais ciências, como no caso da linguagem matemática, em que, para resolver alguns problemas numéricos, adultos analfabetos dependem de alguém para lê-los, o que gera dificuldade na atenção e na memorização, além de interferir na capacidade de abstração. Em experimentos sobre as funções da inteligência, a memória, a atenção, a abstração, pensamento e formulação de conceitos, entre outros. Em estudos feitos por Vygotsky é possível observar a informação anterior. Em experimento, mulheres analfabetas e outras que possuíam algum tipo de alfabetização tinham que nomear e agrupar objetos. E o que se observou foi que os indivíduos analfabetos não organizaram esses objetos a partir de qualquer categoria lógica, e sim a partir da ideia de suas funções cotidianas, traço que se caracteriza análogo ao pensamento primitivo das crianças, em que o pensar está baseado em lembranças concretas, ao passo que os sujeitos que possuíam um nível maior de educação puderam classificá-los com base em uma propriedade lógica. Isso nos leva a uma conclusão mais abrangente. A lógica não é uma atividade natural e que o pensamento de uma pessoa que não teve contato com a linguagem escrita é baseado em funções perceptivas naturais, visual e motora, centradas mais no objeto em si do que na reflexão em torno da sua natureza, da sua estrutura e também do conteúdo desse objeto e de sua relação com esse processo. Entendendo que para o adulto analfabeto será difícil sair de sua cotidianidade, faz-se necessário que os conhecimentos novos a serem introduzidos estejam baseados no conhecimento do meio sociocultural do mesmo, podendo assim utilizá-lo para contextualizar novos conceitos. Assim, os educandos serão capazes de adquirir novos conceitos, novos conhecimentos, partindo das funções básicas ou naturais, agindo por vontade ou percepção espontânea, memória mecânica, conceitos espontâneos e um processo de internalização das formas culturalmente estabelecidas. As ações, elas poderão ser dirigidas pelas funções psíquicas superiores. Dessa forma, a memória que antes mecânica passa a ser lógica e o pensamento de que concreto passa a operar com generalizações e abstrações. Isso nos leva a romper com a visão inatista, segundo a qual adultos não aprendem a partir de certa idade, indo além de fatores biológicos, abrangendo principalmente fatores sociais e culturais, que a partir das ideias discutidas podem ser transpostos pelo desenvolvimento de uma educação baseada no entendimento da interação dos educandos com o seu meio e o grau de conhecimento previamente adquirido pela sua própria vivência. Portanto, esses sujeitos se apropriarão da língua escrita, desenvolvendo um processo de reflexão, reconstrução e internalização, chegando à construção da escrita de sua autoria, através da produção cultural e social previamente adquirida. Concomitante a isso, devemos também verificar pontos interessantes abordados na Quinta Confinteia, em 1997, em que a educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas consideradas adultas pela sociedade desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a educação formal e a educação não formal, e o espectro
da aprendizagem formal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos. Pensando nessa organização metodológica diferenciada ao público adulto, tem-se que o inciso 7º do artigo 4º da LDB, número 9.394, de 1996, estabelece a necessidade de atenção às características específicas dos trabalhadores matriculados nos cursos noturnos. Vê-se assim a exigência de formação específica para atuar na EJA, explicitada também pelo parecer do SEB e do Conselho Nacional de Educação, 11.000, Vê-se assim a exigência de formação específica para atuar na EJA, explicitada pelo parecer do Conselho de Educação Básica e do Conselho Nacional de Educação, 11/2000, em que visa a formação em relação pedagógica com sujeitos trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não podem ser ignoradas. Ações locais de governos municipais e estaduais vêm mudando o quadro de descaso em relação à formação continuada de professores, com incentivo à produção de material didático voltado para o público jovem e adulto. Machado, em 2000, afirma que as ações das universidades com relação à formação do educador de jovens e adultos ainda são tímidas se considerarmos, de um lado, a relevância que tem ocupado a EJA nos debates educacionais e, de outro, o potencial dessas instituições como agências de formação. Trabalhos acadêmicos apontam que a formação recebida pelos professores, normalmente por meio de treinamentos e cursos aligeirados, é insuficiente para atender às demandas da educação de jovens e adultos. Evidencia-se mais uma vez que para que o ensino seja adequado a esse público, são necessários uma formação inicial específica consistente, assim como um trabalho de formação continuada. A autora Machado afirma que, abre aspas, há um desafio crescente para as universidades no sentido de garantir, ampliar os espaços para a discussão da EJA, seja nos cursos de graduação ou seja naqueles de pós-graduação e também extensão. Dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, de 2002 e 2005, ainda revelam a escassez de cursos com habilitação para a EJA. Esses dados corroboram com a pesquisa realizada no estado de São Paulo por Ribeiro e colaboradores em 2004, em que investigou-se o perfil de professores e também dos estudantes da EJA. Obteve-se o dado relevante sobre a formação inicial, em que 36% dos professores da EJA, que atuam no segundo segmento do ensino fundamental, não têm habilitação específica para ministrar aulas na disciplina que ensinam. Além disso, 92% afirmam que não fizeram nenhuma disciplina específica sobre EJA em seus cursos ou de magistério, normal, pedagogia ou ainda nas licenciaturas. De fato, são poucos os cursos de formação inicial de professores que ofertam disciplinas específicas de EJA, o que é, sem dúvida, preocupante num país onde 2/3 da população de jovens e adultos não tem um ensino fundamental completo. A separação da pesquisa das áreas de formação, segundo Freitas, 1999, leva a crer que o caráter dos cursos de formação de professores para a educação básica é limitado ao técnico e ao instrumental. Para Veiga, 2002, abre-se aspas, a formação nesse enfoque centra-se no desenvolvimento de competências para o exercício técnico profissional, reduzindo-se a uma formação pragmática, simplista e prescritiva. Fecha aspas.
Os artigos 5º e 6º da Resolução 1 de 2002 do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, curso de licenciatura e de graduação plena, reforça o enfoque nas competências necessárias a serem desenvolvidas pelos futuros professores. Para as políticas públicas educacionais, o eixo norteador é o utilitarismo, o uso prático voltado para atender às necessidades do mercado. Ao utilizar esse discurso, o que se valoriza são os conhecimentos práticos e o entendimento de que a teoria está a serviço dessa prática. Por isso, os conhecimentos precisam ser úteis. Dessa forma, ao relacionar a realidade das políticas públicas educacionais com a dos cursos de formação de professores, o Ministério da Educação e Cultura, MEC, em 2008, concluiu que a formação de professores para a educação de jovens e adultos enfrenta ainda o desafio de superar um quadro de políticas públicas inadequadas. O MEC reconheceu na época que há na formação inicial em nível superior uma grande lacuna existente nas licenciaturas quanto ao reconhecimento da EJA como locus de formação específica. Para enfrentar essa realidade, faz-se necessária a implementação de uma política de formação de professores que, além da formação inicial, invista na formação continuada com padrão de referência nacional de qualidade, com foco no equilíbrio entre o conhecimento teórico e prático, competência técnica, com compromisso político e valorizando os profissionais da educação. Esses aspectos permitirão aos professores ajudar os alunos a se expressarem bem, a se comunicarem de diversas formas, a desenvolverem o gosto pelo estudo, a dominarem o saber escolar, a ajudá-los na forma de sua personalidade social, na organização enquanto coletividade, ainda ensinar os alunos como aprender, como acatar novos problemas e como adquirir novos conhecimentos, proporcionar-lhes o saber e o saber fazer críticos como pré-condições para sua participação em outras instâncias da vida social, inclusive para a melhoria de sua condição de vida. Ainda pensando sobre o caráter da formação do professor para a EJA, Soares 2008 ressalta que a habilitação em EJA está inserida no conjunto de disciplinas que formam profissionais para atuar na sala de aula, mas essa inserção escolar ainda não está bem caracterizada para a atuação do educador de jovens e adultos. As disciplinas não se entendem como disciplinas que são específicas para esta formação. Por isso, considera que é preciso criar competências na faculdade para trabalhar as questões específicas da formação em EJA. A partir de pesquisa realizada por Nascimento em 2018, percebeu-se que haviam 4 situações distintas para que os educadores ingressassem na modalidade EJA. A maioria dos professores entrevistados revelou que a opção ocorreu pela necessidade de estabelecer um vínculo contratual com a instituição estadual e devido à disponibilidade de vagas para educadores na EJA com a implantação de novas turmas. Um segundo grupo tem acesso a essa modalidade através do encaminhamento da regional de ensino à escola a que fora designado, devido à necessidade do quadro da instituição, e assim tem a complementação de sua carga horária realizada com turmas da EJA. Ao invés dos 2 primeiros grupos, temos educadores que têm conhecimento e se identificam com a modalidade, conforme expressam em seus depoimentos. E por último, temos o 4º grupo,
que não têm conhecimento de EJA, mas foram indicados para assumir algum cargo na instituição. Essa pesquisa, ela ocorreu em 2014 e ainda assim, todos os educadores participantes da entrevista afirmaram a inexistência de formação continuada, razão pela qual não participam. Notem que a educação continuada, segundo Haddad, 2005, abre aspas, é aquela que se realiza ao longo da vida, continuamente, é inerente ao desenvolvimento da pessoa humana e relaciona-se com a ideia de construção do ser. Abarca, por um lado, a aquisição de conhecimentos, aptidões e de outros, atitudes e valores, implicando no aumento da capacidade de discernir e agir. Sabemos que a formação continuada é a etapa de continuação do aperfeiçoamento profissional, cuja responsabilidade pela realização é atribuída às universidades como e também às secretarias municipais e estaduais de educação. É imprescindível para o bom desempenho das práticas educacionais. Agora eu vou falar um pouco sobre o planejamento, e assim como em outras modalidades de ensino se faz tão importante. O planejamento é um conjunto de ações que são preparadas projetando um determinado objetivo em que, em outras palavras, é um conjunto de ações coordenadas visando atingir os resultados previstos de forma mais eficiente e econômica. Trata-se de uma ação de organização fundamental a toda ação educacional. O docente que, em linhas gerais, deseja realizar uma boa atuação no ambiente escolar, sabe que deve participar, elaborar e organizar os planos para atender o nível de seus alunos, bem como o objetivo almejado. A contribuição na formação continuada do educador deve estar respaldada de atividades que produzam discussões e problematizações das situações da realidade do educando. Quando falei sobre a formação de professores, isso implicava também no investimento educativo nos projetos escolares. A formação, ela deve ser encarada como um processo permanente, integrado no dia a dia dos professores e das escolas, e não como uma função que intervém à margem dos projetos profissionais e organizacionais. O educador deve ser um eterno pesquisador, sempre atento às questões provenientes da educação, participando de conferências, fóruns, seminários, debates e também interagindo com o mundo virtual. Para finalizarmos essa videoaula, algumas considerações. Percebe-se que o grande desafio consiste em buscar o conhecimento para inovar a sua prática e se capacitar para atender às demandas da realidade, ou seja, atender às necessidades dos sujeitos envolvidos. Precisamos de uma formação de qualidade que favoreça a nossa prática, respaldada nas propostas e nas realidades, tanto dos educadores quanto dos educandos da EJA, fortalecida nos debates, em fóruns, nas instituições de ensino superior e em outros movimentos. Objetivando reivindicações em prol da causa no melhoramento das políticas públicas, resguardando tanto a especificidade desta modalidade educativa, quanto garantir as peculiaridades dos contextos históricos dos sujeitos. Quanto ao educador, é imprescindível e notório adequar o planejamento de suas aulas à realidade social do educando, onde seja possível ao discente fazer ligação do conteúdo estudado ao mundo do trabalho. Deve-se considerar que as aulas sejam mais atrativas, contextualizadas e pouco infantilizadas, pois o aluno da EJA já passou por um processo de sucessivas exclusões. No entanto, possuem uma leitura de mundo que os ajuda a circularem na sociedade letrada e até compreenderem os signos e significados da mesma. A gente já sabe que a escola é o espaço propício para a construção do conhecimento, para a troca de ideias e formação dos saberes, devendo ser sempre um lugar prazeroso.
respaldado nos princípios éticos, filosóficos e também voltado para a construção da cidadania em prol de uma sociedade mais justa e democrática. Através de uma proposta pedagógica que norteie o caminho a ser percorrido pela instituição, as normas devem ser pré-estabelecidas de acordo com as diretrizes básicas curriculares, com objetivos claros e elaborados composto pelas disciplinas, os fundamentos teórico-metodológicos, os próprios conteúdos, a metodologia, a avaliação e a bibliografia. Dessa forma, a equipe escolar deve priorizar as ações em conformidade com o levantamento das demandas e necessidades, definindo quais serão os resultados almejados, tendo a avaliação contínua de todo o desenvolvimento do trabalho realizado. Mas esse será um assunto das nossas próximas videoaulas. Fique atento às atividades e aos prazos dessas atividades no ambiente virtual. Bons estudos e obrigada!